Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje eu vou falar para vocês dos 3 estágios fundamentais da alquimia e como ela se relaciona com a psicologia. Bom, pessoal, é claro que aqui eu vou falar sobre a psicologia de Jung, que aprofundou e estudou bastante a alquimia. Então tem vários textos e tratados de Jung sobre o tema, mas um dos livros que mais levou tempo para ele escrever, foram décadas e terminou ali quase no finzinho da vida, foi o volume 14 das Obras Completas, especificamente o primeiro e o segundo livro, mas o volume se chama Mysterium Conjunctionis, que é algo como o mistério da conjunção, o mistério da união. Então ele fala bastante das representações alquímicas e como se relaciona com todo o nosso desenvolvimento psíquico. E para não frustrar ninguém, eu já quero avisar que os 3 processos que eu vou falar não são albedo, nigredo e rubedo. Os 3 processos fundamentais da qual é trazido no Mysterium Conjunctionis é a separatio, a separação, a cognitio, o reconhecimento, o conhecimento, e a coniunctio, que é a conjunção ou a união. Esses são os 3 processos fundamentais da alquimia, de acordo com alguns tratados, porque não existe um tratado único e geral que fala, então cada um fala de um jeito. Então aqui eu vou falar desses 3 e como eles se relacionam com os nossos processos psíquicos, nossos processos de desenvolvimento, para tornar o nosso ego muito mais realizado e muito mais próximo da nossa essência, da nossa totalidade. Vamos começar então fazendo uma contextualização alquímica. A conjunctio é o processo de conjunção ou de união dos opostos. Esses opostos, eles geralmente são purificados para essa união gerar a pedra filosofal, gerar um produto muito mais elevado, muito mais essencial do que o produto inicial, meio capenga ali, em conflito com o oposto. Ele passa por esse processo e aí ele tem uma integração de opostos, uma união de opostos. Na psicologia, como eu já me adiantei, esse processo de integração de opostos leva a um desenvolvimento psicológico em que o nosso ego, o nosso eu, ele se expande, ele se desenvolve para ficar mais próximo do que nós somos na totalidade. Enquanto essência. É a chamada na psicologia de si mesmo ou de self, representada inclusive pelas mandalas, né? O círculo, aquela coisa integrada. E essa integração se dá por conteúdos do inconsciente com o consciente. Então, conforme isso, essas nossas polaridades inconscientes e conscientes vão se unindo, vão se integrando, a gente tem esse desenvolvimento. E assim se dá o processo de individuação. Então, é um termo bem importante na psicologia. Processo de individuação é nos tornarmos indivíduos integrados com o meio, indivíduos integrados em nós mesmos e integrados no meio também. Então, vamos começar com a separação, o separatio, que ele está muito ligado com o solve, do solve e coagula, que a gente vê em tratados alquímicos, mas talvez você aí que é espiritualista e acompanha o canal tem um tempo, já tenha visto, por exemplo, nas imagens de Baphomet. Ele está com uma mão para cima, outra para baixo e escrito nos seus braços solve e coagula. Aqui é hora de separar então, é o solve, é dissolver. A ideia é distinguir e isolar as partes de algo, de uma substância inicial, como por exemplo, se a gente pegar uma pedra para esculpir, um escultor, ele vai tirar as pedras para revelar finalmente a imagem que ele quer formar. Então essa é a parte de tirar, de separar mesmo. Na psicologia, essa separação tem a ver com a tomada de consciência dos nossos próprios aspectos. Nesse momento a gente começa a identificar as influências. A gente ainda não consegue, talvez, fazer muita coisa, apesar que identificar já é muita coisa. Mas esse é um processo inicial em que, por exemplo, na prática, é quando a gente começa a perceber que a gente está projetando no outro conteúdos nossos. A nossa raiva, a nossa mágoa e um monte de outras coisas, até paixões. Sabe quando você se apaixona perdidamente? Na verdade, pode ser uma pura projeção. Algo meu que eu não reconheço, eu vejo no outro. Então esse processo de separar é justamente o de identificar processos inconscientes atuando.
O próximo passo, a cognitio, o reconhecimento, é começar a entender essa separação. Depois que o material foi separado, foi isolado, é começar a reconhecer qualidade, potencial, o próprio material em si, sua natureza, o valor dele e assim por diante. Na psicologia, esse processo é o mesmo. A partir do momento que eu separei, agora eu vou começar a confrontar. É um momento de confronto com a sombra, por exemplo. A sombra é tudo aquilo que a gente por algum motivo rejeitou. Habilidades, problemas, traumas, sei lá, tem um monte de coisa na sombra lá. É hora de confrontar. Então, por que será que eu projeto a minha raiva naquela pessoa? Então, tudo que influencia minhas ações, pensamentos, emoções e assim por diante, tem uma questão polar acontecendo, um conflito acontecendo. Geralmente um conflito de oposto. Eu ajo de uma maneira e escondo um outro lado. Não, eu quero me mostrar uma pessoa boa, uma pessoa que faz tudo certinho, que não comete nenhum erro ou não tem nenhuma falha, e por dentro a outra parte está pulando ali porque quer cometer erros, que quer ter falhas e assim por diante. Aí eu projeto isso no outro. Então, estou projetando. Agora deixa eu olhar para o que está sendo projetado. Por exemplo, deixa eu olhar para esse conteúdo sombrio que eu evito. O processo psicoterapêutico, em parte, visa isso. Mas que outras formas que a gente tem para fazer? O processo de imaginação ativa, meditação, visualização, fantasia, pode ser uma boa ferramenta. Por exemplo, eu estou com raiva de alguém ou qualquer coisa do tipo. Eu vou pegar essa temática, deixar ela como ponto focal dos meus pensamentos e deixar a coisa se desenrolar. Então eu posso, por exemplo, personificar esse sentimento ou até trazer essa pessoa que é alvo da minha raiva, dos meus sentimentos e deixar com que a fantasia mesmo, a minha imaginação, o meu inconsciente desenvolva uma temática quase que dramática até, uma história em volta disso. E é muito comum também no meio espiritualista, tem que ser uma projeção astral, eu tenho que lidar... Não, não é isso. É só habita os seus pensamentos, preenche a sua tela mental com essa temática, que pode ser personificada de qualquer jeito, ou pegar uma pessoa mesmo que está ali, que já é icônica, preencher e desenvolver. Não precisa, isso é real, isso está acontecendo. Não tem essa necessidade. É só deixar a mente fluir. E finalmente a gente chega na conjunctio, que é a conjunção, a união, a integração. Na alquimia, é justamente agora que esses elementos foram reconhecidos, foram até purificados, dependendo do processo pela qual passou, agora eu volto a unir, que gera algo novo, não é algo igual ao início. Então no início tem algo meio mais ou menos, cheio de conflito, não é puro, e aí eu passo pelo processo de separação para purificar, reconhecer, valorizar e assim por diante, para agora unir com outro valor, com outro potencial, muito mais puro. Na psicologia também é a mesma coisa. A união representa a integração desses aspectos que foram visitados, compreendidos, para fazer parte da vida. Aquelas coisas que eu nego em mim, que eu não quero fazer e que ficam reprimidas, por exemplo, fazem parte de mim e de algum jeito precisam ter expressão, ou então foi uma parte que ficou entalada. Sabe assim? Imagina um fluxo d'água. A água está fluindo e de repente tem uma pedra cai no meio do leito do rio, impedindo com que a água continue. Forma uma represa, por exemplo, ou a água fica estagnada ali. Então muitas vezes acontece isso com conteúdos inconscientes nossos. Não é que, não, isso aqui eu não posso fazer porque é contra a moral e os bons costumes. É muito mais do que isso. É uma expressão que você não está dando forma nenhuma e fica preso e te atrapalha na tua vida. Aí vive cheio de coisa e eu não consigo fazer as coisas que eu quero e eu tenho problema com tal pessoa, e na verdade quando você olha para aquilo, entende, talvez você encontre uma forma de expressão muito melhor, muito superior àquela que originalmente tinha forma. Não é mais uma briga, uma ira, aquilo tem uma forma específica e superior de expressão. Assim, você se torna o ser integrado, que não é polarizado. Eu não sou só uma coisa ou só outra coisa, ou só bonzinho ou só malzinho. Eu vou por aqui, eu vou por ali. E sempre age dessa forma. Você é um ser integrado, completo e que consegue expressar de acordo com o meio, de acordo
com aquilo que faz sentido, mas também de acordo com você. E assim, você atinge a individuação. Talvez não consigamos fazer isso 100% numa única vida, mas esse é o processo. A gente vai se aproximando dessa essência, até para ser mais coeso, mas ao mesmo tempo é um novo eu. A gente se torna um outro produto, a gente se torna a pedra filosofal, que não é o material inicial que foi trabalhado. É agora uma outra coisa muito superior em termos de coesão e até as histórias que a gente conta sobre a gente mesmo e muitas vezes para a gente mesmo. Inclusive tem um vídeo específico só sobre isso, as histórias que a gente conta para nós mesmos. No fim, a ideia é ficar cada vez mais equilibrado, lembrando que o equilíbrio não é uma coisa única, né? É um equilíbrio, aquela coisa de tá aqui, tá ali, é fluido, é uma dança, certo? Comenta aqui embaixo se você curte esse tipo de conteúdo, curte também o próprio vídeo, se inscreva no canal, a gente está aí desde 2015 fazendo conteúdo para o YouTube. Espero que você curta, um beijo no seu coração e até a próxima.